Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez neste Centro Espírita Virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para seguirmos adiante, nos transformando em pessoas melhores. Apesar de todas as dificuldades pelas quais venhamos estar passando ou estejamos passando de forma individual ou coletiva, mesmo assim agradecemos e precisamos agradecer a Deus, porque são oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para aprendermos, fazer melhor ou fazermos melhor, escolhas ou melhores escolhas para a nossa vida, escolhermos melhores caminhos por onde transitarmos aqui na Terra. Por isso precisamos constantemente agradecermos a Deus e rogarmos a Deus para que possamos ter sabedoria para realizarmos estas escolhas da melhor maneira possível, que não tragam tantos impactos negativos para a nossa vida, seja aqui no presente ou para o futuro, até mesmo para outras existências, em novos corpos físicos, em novas reencarnações. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. A Jesus de Nazaré, guia e modelo, nós agradecemos por ter nos concedido mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos nesta página virtual, estudando estes belíssimos ensinamentos. Não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos, que constantemente estão conosco, nos auxiliando em nossa trajetória, nos amparando, nos assistindo em muitas situações, quase que nos carregando, simbolicamente falando, nos carregando no colo, para que possamos seguir adiante. E por último, não podemos deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus e que possamos neste momento, todos nós que aqui nos encontramos, independentemente dos problemas que estejamos enfrentando, que possamos nos unir em uma única corrente de boas vibrações uns pelos outros e pela humanidade, para que possamos auxiliar-nos uns aos outros nestes momentos de dificuldades pelos quais estamos ou estejamos passando, rogar por todos aqueles irmãos que se encontram em necessidades maiores, aqueles que nós temos notícias, que nós conhecemos pelo nome, que possamos buscar em nossa tela mental estes nossos irmãos e irmãs, e fazermos as melhores vibrações, emitirmos as melhores vibrações por todos, porque neste momento em que nós nos encontramos aqui para realizarmos mais este momento de estudo, de reflexões, é também um momento de tratamento espiritual, fluidoterapia, corrente magnética, o nome que você queira dar. Sem sombra de dúvida, conforme Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente isto que estamos fazendo aqui, esta busca constante por conhecer a verdade. A verdade é Deus, independentemente da sua religião,
independentemente do seu credo religioso, a fé que você professa e da forma que você professa a sua fé, uma vez respeitando a profissão de fé dos outros irmãos de jornada, sem intolerância religiosa, sem sombra de dúvida que esta verdade é a mesma, quer você acredite ou não, Deus é único, Deus é o mesmo, Deus é o Pai de todos nós. Quer você acredite ou não, até mesmo na existência desta força maior, criadora e sustentadora de tudo que existe no universo, Deus é esta verdade, que Jesus veio à Terra para testemunhar. Assim ele disse a Pôncio Pilatos que ele tinha vindo à Terra para testemunhar a verdade. Ou seja, ele veio à Terra para testemunhar Deus, nos apresentar o Deus de amor. Não mais aquele Deus vingativo, aquele Deus sanguinário, mas o Deus de amor. E exatamente sobre este Deus de amor que nós estamos aqui falando constantemente à luz da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo é o de número 96, que tem como título Nas Palavras. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimos esclarecimentos acerca das nossas palavras. Como estamos usando o nosso verbo? Será que estamos usando corretamente este dom que Deus nos concedeu, este dom que foi construído ao longo dos milhões de anos? Por que não aprendemos a falar de uma hora para outra? Conforme nos dizem os espíritos amigos mais esclarecidos, assim como o próprio Emmanuel, que foi ao longo dos milhões de anos que fomos desenvolvendo o dom da fala. Mas antes de começarmos aqui, neste capítulo 96 do livro Palavras de Vida Eterna, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, e a mensagem também é a de número 96 deste livro de Irmão José e Carlos Bacelli, que tem como título Metas a Cumprir. Então, nestas metas a cumprir, Irmão José também nos traz belíssimos esclarecimentos acerca das nossas metas, que via de regra nós traçamos metas, principalmente quando nós estamos prestes a encerrar um calendário civil aqui na Terra, um ciclo que nós denominamos como ano. Então nós fazemos promessas, nós agendamos para o próximo ano, traçamos metas para o próximo ano, metas que nós pretendemos e desejamos cumprir, principalmente e em regra, metas no sentido material. Mas prestemos atenção nas palavras de Irmão José, quando ele nos diz o seguinte, que em termos profissionais, no campo profissional, o homem sempre se traça metas a serem alcançadas. Então aqui ele nos fala que nós traçamos metas a nós mesmos, metas a serem alcançadas. E aí ele diz, nessas metas a serem alcançadas, nós realizamos as nossas anotações que nós denominamos como agenda. Agenda-se com o intuito de mais bem aproveitar o tempo disponível. Então nós usamos, seja uma agenda de papel ou uma agenda eletrônica. Hoje a agenda de papel está praticamente em desuso, mas a agenda eletrônica, nós agendamos os nossos compromissos com aquele intuito de mais bem aproveitar o tempo disponível. Nós disciplinamos este tempo ou reorganizamos de forma disciplinada, buscando não dispersar energias
no que pretende realizar. Então, disciplina-se essa busca para não desperdiçar energias. E aí ele fala que também, para melhor aproveitar o nosso tempo, as nossas energias, nós reciclamos. Recicla-se adequando-se às exigências de atualização do conhecimento. Então, dependendo do campo profissional onde nós nos encontramos, atuando profissionalmente, então constantemente nós precisamos realizar a chamada reciclagem para, conforme ele nos diz aqui, atualização de conhecimento e produzirmos melhor. E ainda ele diz que nós nos esmeramos em todos os sentidos para não nos vermos fora do contexto no mercado de trabalho. Então, nós nos esforçamos ali no nosso ambiente de trabalho para não sermos substituídos por outros profissionais melhores, qualificados do que nós, e assim não ficarmos fora do mercado de trabalho. E aí ele diz na sequência que, no entanto, apesar desses esforços no sentido de agendar, de disciplinar, de reciclar, de nos esmerarmos nas nossas atividades, no entanto, no que tange às conquistas de natureza espiritual, no que tange às conquistas de natureza espiritual, o homem no sentido genérico, não se empenha com a mesma determinação com que se lança às coisas do mundo material. Então aqui ele nos fala que nós nos esforçamos tanto para as nossas metas, cumprirmos as nossas metas no campo material, porém no campo espiritual nós não fazemos e não realizamos este mesmo esforço, não empreendemos estes mesmos esforços, não agendamos, não disciplinamos, não nos reciclamos, não nos esmeramos neste campo espiritual. E aí ele encerra dizendo o seguinte, que nós não nos impomos metas a cumprir. Via de regra, a maioria de nós no campo espiritual não nos impomos metas a cumprir, assim como nos impomos no campo material, qual se dons do Espírito pudessem lhe ser outorgados graciosamente, sem nenhum dispêndio de esforço e sem o menor interesse de sua parte. Então aqui, irmão José encerra dizendo que nós não fazemos, a maioria de nós não fazemos esforço nenhum ou quase nenhum esforço neste campo espiritual para desenvolvermos os dons espirituais, qualificarmos neste campo espiritual, como se nos fossem outorgado graciosamente, sem nenhum dispêndio de esforço de nossa parte, esses dons espirituais, esta melhoria no campo espiritual. E como nós sabemos, hoje nós sabemos, sem sombra de dúvida, conforme Jesus nos disse, para alcançarmos esta melhoria, esta qualificação no campo espiritual, é preciso que façamos esforços. Porque Jesus nos disse, fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então, para entrarmos ou para caminharmos por estas trilhas estreitas na prática do bem, nos qualificando cada vez mais e de uma forma melhor e maior neste trabalho no bem, nós precisamos realizar com esmero estes trabalhos, por menores que sejam, para nos qualificarmos a tarefas maiores. Mas sem sombra de dúvida que é preciso que façamos esforços. E aqui fechamos este parêntese com o irmão José para iniciarmos as reflexões no capítulo 96, com base no capítulo 96 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel e Chico Xavier, quando Emmanuel buscou como referência para estudos e reflexões deste capítulo palavras do apóstolo Tiago.
em sua epístola, no capítulo de número 5, versículo de número 9, quando Tiago disse o seguinte: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Então aqui Tiago, de uma forma bem parecida com o que Jesus nos disse, não julgueis para não serdes julgados, e Tiago repete, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. E aí vem Emmanuel e nos acrescenta belíssimos esclarecimentos da seguinte maneira, que mergulhar o divino dom da palavra, ou seja, usarmos o dom da palavra em queixas em relação aos nossos irmãos e irmãs de jornada, aí ele nos fala que é como nós mergulharmos este dom belíssimo no vaso lodoso da queixa, é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Então aqui Emmanuel nos fala de uma forma contundente que mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que mergulharmos uma lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Do que servirá uma lâmpada, mesmo que acesa, mergulhada na lata do lixo? Não valerá para nada, no sentido de clarear o caminho ou clarear um espaço em volta de alguém. E ainda ele nos diz que não transformes, nos alerta Emmanuel, não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Não transforme o seu dom de falar, ajudando, não transforme este dom que você tem para usar de forma apropriada nas suas frases, não transforme isto em uma lama, em frases transformadas em lama, ou simbolicamente, nesse sentido de lama, em chagas abertas. Da mesma forma que ele nos diz na sequência que nós podemos mobilizar a maravilha do reajustar o bem. Sim, sem sombra de dúvida que nós podemos, desde que façamos esforços, nós podemos mobilizar o nosso verbo, a maravilha do verbo, para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Que possamos fazer este esforço, conforme nos fala aqui Emmanuel, conforme nos falam os espíritos amigos, fazer esforços no limite das nossas forças, mobilizando a maravilha do verbo para constantemente reajustar o bem, sem esta necessidade de estender o mal por onde estejamos transitando. E sem sombra de dúvida que para isto é preciso que façamos esforços, vigilância constante e esforço trabalhando no bem. E aí Emmanuel, na sequência, nos diz da seguinte maneira: ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta, e usando corretamente o nosso verbo, nós poderemos erguer a esperança de todos aqueles que desfaleceram, que estão prestes a desfalecer na luta. E também, usando corretamente o nosso verbo, nós exaltaremos a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Então, sem sombra de dúvida que é preciso fazer esforço constante, exaltando a excelência do amor perante aqueles que o ódio está ou que já tenha intoxicado. E ainda ele diz, louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Se usarmos corretamente o nosso verbo, sem sombra de dúvida que nós louvaremos as perspectivas da fé ao lado de todos aqueles que estão chorando no desencanto. Da mesma forma, nos diz Emmanuel, que se nós usarmos corretamente o nosso verbo, as nossas palavras, nós apontaremos as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Ao invés de apontarmos os seus erros, condenarmos, nós apontaremos e destacaremos
as qualidades nobres daquele amigo que caiu. E ainda ele diz, destaca as possibilidades de auxiliar, onde os outros somente encontram motivos para censurar. Então, se aprendermos e quando nós aprendermos a usar corretamente o nosso verbo, ao invés de usarmos o nosso verbo para censurarmos os outros, nós usaremos para destacar todas as possibilidades de auxiliar ou de auxílio que aquele nosso companheiro ou companheira já possui, também destacando e colocando em prática as nossas próprias qualidades na prática, fazendo isto sem censurar os outros irmãos. E ainda ele diz da seguinte maneira, que é preciso fazer esforços constantemente, usando corretamente o nosso verbo, e assim desdobrando o trabalho restaurador, onde o pessimismo condena. Então, se já existe ali um pessimismo em volta de uma criatura ou de um determinado fato ou situação, por que nós iremos também usar incorretamente, ampliando ainda mais o pessimismo? É preciso que usemos corretamente o nosso verbo, desdobrando assim, conforme nos fala Emmanuel, o trabalho restaurador, onde exista o pessimismo. Então, através deste trabalho restaurador, usando corretamente o nosso verbo, nós auxiliaremos sempre. E ainda ele diz que procura o lado melhor. E se usarmos corretamente o nosso verbo, nós iremos fazer isto, procurando o lado melhor e destacando o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, ou venha a se agigantarem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que se nós chegarmos a um ponto em que nós não pudermos auxiliar de nenhuma forma com o nosso verbo de forma correta para o bem, é melhor que nós nos calemos para que não venhamos prejudicar em primeiro lugar a nós mesmos e a outras criaturas pelo uso incorreto do nosso verbo. E aí ele segue dizendo para encerrar este belíssimo capítulo da seguinte maneira: pensa no bem quando não puderes falar nele. Então, se chegar o momento em que estivermos, digamos assim, fora de condição, não tivermos nenhuma condição de falarmos acerca do bem, mesmo assim, pensemos no bem. E ainda ele diz que a semente muda, renova a terra. Então, sem sombra de dúvida que a boa semente, onde ela é semeada, ela renova a terra. E a gota silenciosa do sedativo acerena o corpo materializado. E aí ele encerra dizendo que nunca te queixe dos outros. Nunca te queixes. Esse é o comportamento correto, jamais nos queixarmos dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Então aqui Emmanuel encerra este capítulo de uma forma belíssima ainda, nos chamando a atenção e nos esclarecendo que nunca nos queixarmos dos outros, porque antes de nos queixarmos dos outros, é preciso que consultemos a nossa própria consciência e questionemos a nós mesmos. Será que você, no lugar da outra criatura, não estaria fazendo coisa pior do que ele ou do que ela? Então que possamos refletir acerca disto, meus irmãos e irmãs, no uso do nosso verbo. E que possamos fazer esforços constantemente para usarmos da melhor maneira possível
o nosso verbo, a nossa língua, e sempre meditarmos antes de usarmos incorretamente o nosso verbo, nós consultarmos a nossa própria consciência e questionarmos a nossa consciência. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, no seu lugar, de que forma ele utilizaria o seu verbo? De que forma ele estaria usando o verbo dele no meu lugar, naquele momento? Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs, e que a paz do Cristo possa reinar sempre em nossos corações e em nossas consciências. Até breve, meus irmãos e irmãs.